Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu e estamos aqui para comemorar o Dia do Quadrinho Nacional, trazendo ninguém mais, ninguém menos que uma grande quadrinista nacional, grande em sentido figurado, mas enfim, Yara Naika, autora de 48 quilômetros. Temos uma autora premiada com um quadrinho que chamou muita atenção, tem versão impressa, então eu quis trazer ela para trazer essa experiência pra gente valorizar alguém que conseguiu chegar nesse patamar. Uma pessoa que eu admiro muito e recomendo como referência. Primeiramente, eu quero agradecer novamente ao convite. É uma honra ser a primeira a ser convidada para esse seu projeto, né? Que eu espero que dê certo. Você sabe muito bem que eu também sou fã do seu trabalho. Ai, meu Deus. Como é que foi a sua ideia de começar a fazer HQ? O que te inspirou? Eu faço quadrinhos muito antes de 48 quilômetros. Eu comecei com tirinhas sobre o cotidiano. Através de uma página no Facebook com o nome homônimo, né, de Yara Naika, falando do cotidiano em si. Sobre pegar ônibus, desastres amorosos, sobre abrir geladeiras, enfim. Depois de um certo período, essa inspiração do cotidiano meio que sumiu, né? Acho que minha vida não era mais tão interessante. Então, eu tentei começar a fazer uma história mais autoral, que foi com 48 quilômetros, que coincidentemente também começou com algo totalmente despretensioso falando sobre o cotidiano. Tem uma pegada de mangá na sua história. De onde veio essa pegada de mangá? Quando criança, eu tinha mangás do Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha uma revistinha da Sakura Card Captors que eles meio que printavam os episódios, né? E colocavam na revista. Era muito legal. Essa mídia sempre esteve presente na minha vida e sempre me inspirou bastante. Durante um longo período da minha infância e adolescência, eu só desenhava coisas de anime e mangá. Estando assim tão presente, né, na minha vida, foi o que mais me inspirou a estar fazendo a minha primeira história com roteiro contínuo, sendo em homenagem, né, em relação a quadrinhos japoneses. Eu sempre desenhei e publicava assim sem pretensão nenhuma. Quem me estimulou a tentar mostrar o meu trabalho para o público foram os meus amigos. Eles disseram, por que você não faz uma página? Aí eu fiz a Yara Naika. Por sorte, acabou sendo um sucesso, eu acabei abandonando, e 48 quilômetros foi a mesma coisa, que eu comecei a publicar no meu perfil pessoal, e os meus amigos pegaram e engajaram e disseram, pô, isso aqui tá dando certo, eu vou começar a publicar em um site voltado para quadrinhos. Aí eu coloquei lá no Tapas, e acabou dando certo também, então você não teve muito planejamento para isso. Então, você não tinha uma ideia para onde a história iria? O início da publicação online é uma bagunça. Tem até um aviso bem grande lá em letra vermelha. Olha, aqui foi feito assim, totalmente sem roteiro, sem planejamento. Então é confuso o primeiro capítulo, né? Que eu chamo de capítulo 0 lá na publicação online. E assim que, acho que foi cerca de 1 ano para eu conseguir finalizar um capítulo só, né, postar assim tirinhas aleatórias, eu parei assim para pensar e disse, poxa, isso aqui tá tendo um alcance, isso aqui tá sendo legal, então é melhor começar a levar mais a sério. Aí, a partir disso, foi que eu fui ter um planejamento mesmo, comecei a pegar todas as ideias que eu tinha, fiz um brainstorm ali, peguei todas as ideias, alinhei para poder fazer uma história contínua e acabou dando certo. Com certeza as pessoas perguntam isso muito. Se é inspirado na sua relação com a sua esposa, a Jade Kelly. Muita gente pergunta isso, muita gente afirma isso, mas não é. Apesar de o visual da Jade ter sido inspirado em um autorretrato que eu fiz quando eu tinha 19 anos, né? Muito tempo atrás, eu já tô com 32. Então, as personagens eu criei quando eu tinha 19 anos. Aí, depois de muito tempo, eu resolvi usá-las para fazer uma história. O que você usa os materiais para você produzir 48 quilômetros? 48 quilômetros é totalmente digital. Eu comprei a minha primeira mesa digitalizadora há muito tempo atrás, foi nessa época que eu tinha 19 anos. Quando eu consegui meu primeiro emprego. Caramba, 19 anos aconteceu tudo. Foi um momento decisivo para minha vida. Primeiro emprego, primeiro curso de design, sabe? Olha. Investimento no meu trabalho, que foi quando eu comprei a mesa digitalizadora, então. E a mesinha que eu comprei foi a mais barata possível, era a mais barata na época no mercado, era a Bambu, o Wacom Bambu. Fiz em um programa
chamado Paint to Sai, que é um programa que muitas vezes é usado por pessoas que estão começando, né, a fazer desenhos digitais, pelo menos na minha época, né, agora eu não sei como é que tá. 48 quilômetros fez parte desse meu crescimento de conhecimento na produção de quadrinhos para a internet. Até hoje você trabalha com design? Sim, eu exerço, só que é terceirizada, né? Eu sou PJ, presto serviços para algumas empresas trabalhando em casa mesmo. Gente, para vocês que não sabem, 48 quilômetros ganhou o troféu HQ Mix na categoria de mangás e produções correlatas. E, cara, como foi? Eu não me inscrevi. Quê? Meu Deus! Quem escreveu 48 quilômetros foi o meu editor. Sou editora. Tá. Mas uma coisa muito engraçada dessa história é que nos 2 anos anteriores eu havia escrevido 48 quilômetros. Em 2023 chegou a concorrer na categoria, se eu não me engano, era Web Tiras. Só que assim, né, concorrendo com uma galera de peso, eu disse assim, não, o importante é competir, eu não vou ganhar essa aqui nem a pau. E quando foi esse ano, eu pensei exatamente a mesma coisa. Assim saiu, né, que o meu editor falou, não, que eu escrevi não sei o quê, poxa, legal, tô lá concorrendo, e esse ano, no ano passado, né, foram em 2 categorias, foi mangá e produções correlatas e publicação de humor. O que acontece nessa premiação? É contado para os ganhadores 1 mês antes de sair o resultado. Então, 1 mês antes de sair o resultado, foi enviado um e-mail, meu editor me ligou e disse, Yara, você ganhou o HQ Mix. Cara, eu entrei em pane. Eu não vou saber dizer a data exata, mas teve um período que eu passei uns 3, 4 dias sumida das redes sociais. Porque eu não conseguia não falar para ninguém, e para evitar isso, eu saí da internet, eu falava para quem? Falava pro meu vizinho, um senhorzinho de 70 e poucos anos, eu ia um prêmio. Nem deve ter conta em rede social. Eu fiquei tão eufórica, mas tão eufórica, que eu me lembro que nesse dia eu dei 70 voltas na piscina aqui da casa do vizinho andando, porque eu tinha que me mexer. E depois da euforia, né, veio a depressão, porque eu fiquei meio assim, pô, será que eu mereço? O meu pensamento é muito voltado para autossabotagem. Então, Sei como é. Foi um mês muito sofrido, foi um mês sofrido pra caramba. Foi uma mistureba, assim, de sentimentos quase inexplicáveis. No momento lá do discurso eu também fiquei muito nervosa para falar e tal, tentando assim também incentivar, né, os meus colegas a participarem de concursos assim, porque ajuda pra caramba, dá uma visibilidade, dá aquele up, né, na produção, pra galera ver assim, pô, se o meu colega tá conseguindo, eu também consigo e tal. E como foi que a editora chegou em você? A humildade vai sumir aqui agora, né? Muitas editoras chegaram pra falar comigo. Começou muito antes do sucesso do quadrinho, que é uma coisa interessante, porque como eu tinha uma página de tirinhas muito antes de 48 quilômetros, e que tinha um alcance consideravelmente alto, um editor que já tinha mandado uma proposta para lançar as tirinhas da página, entrou em contato comigo quando 48 estava com, não sei, 2 capítulos. Eu disse, cara, tem 2 capítulos. Calma aí, né? E quando começou a fazer mais sucesso, outras pessoas entraram em contato comigo e eu fiquei meio assim, caramba, o que eu faço? A escolha de fazer com o pessoal que fazia financiamento coletivo, né, que saiu através de financiamento coletivo, foi uma escolha assim mais pessoal de me envolver ali na produção do projeto, né? Porque no financiamento coletivo a gente faz brinde, a gente tem mais contato ali com o público, né? Eu escolhi fazer a diagramação, porque na minha formação de design gráfico eu fiz matérias de produção gráfica, né, e tal, por esse sentimento de querer me envolver mais na produção, que eu escolhi estar lançando por financiamento coletivo. É publicado em inglês também, né? 48 quilômetros. Eu comecei com publicações em inglês, um colega meu estava ajudando com a tradução, só que por causa da correria de impresso, muita coisa, e eu estava fazendo assim, eu mandava tudo editadinho para ele, era um trabalho muito bacana que a gente estava fazendo, só que como eu tinha que fazer a parte de, por exemplo, quando tinha alguma onomatopeia atravessando assim a arte, eu mandava um PNG sem fundo e o fundo separado, coisas do tipo, era um trabalho, né? Aí eu tive que dar uma parada, assim, não eu entendo 100% sei dizer como se um dia eu vou voltar. Uma coisa que eu achei engraçada é que você chegou a falar que você tinha que colocar notas de rodapé pra explicar algumas coisas, tipo o cobrador do ônibus, pros americanos.
inglês. Então, como é que foi a recepção aqui? Assim, você teve alguma ideia, alguns comentários ou algo do tipo da galera? Legal que teve muito comentário de pessoas dizendo que moram no México, Argentina, e falando, aqui também é assim, aquela semelhança, né, dos latinos, que se diz, sim. O país é igual, só muda a língua. Muito interessante isso. Yara, você é de onde, assim? Nasceu onde? Geograficamente? A região. A sua origem. Eu sou cearense, né? Nasci em Fortaleza, morei quase toda a minha vida numa cidadezinha da região metropolitana chamada Pacatuba. Aí a história ali de 48 quilômetros se passa em uma cidade de região metropolitana fictícia, né? Porque é um local onde eu tinha bastante convivência. Eu misturei toda a regionalidade ali no quadrinho. A minha página anterior, né, a Yara Naika, era sobre cotidiano. Quando eu comecei a fazer 48 quilômetros, eu me vi ali numa zona de conforto. Eu pensei, é isso que me inspira, é isso que me dá ideias, é o cotidiano, é a vida em si, né? Aplicar ali coisas culturais da região onde eu morava, para mim era algo totalmente natural. Poxa, gente, eu coloquei isso porque faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Eu dançava em festa de São João, eu saía para comer em barraquinhas, para brincar nas coisas de jogos. Então, é isso que eu quis representar, né? E é o cotidiano, não só meu, mas de milhares de outras pessoas que se identificaram bastante com a história. E agora, uma pergunta sobre o melhor personagem. O Gato do Zovão, ele existiu mesmo? É meu personagem favorito. Também, eu amo gato. Uma coisa engraçada sobre o gato é que eu tinha a ideia da aparição da página, né, da tirinha onde o gato aparece, por causa de uma piadoca que eu tinha pensado quando um amigo meu, há muitos anos atrás, pegou um gatinho para adotar e depois descobriu que era macho. E eu tinha anotado essa ideia para a página da Yara Naika lá do Facebook. É uma ideia que estava anotada no caderninho, sabe? Olha só. Anos depois eu pensei, poxa, eu vou colocar aqui em 48 quilômetros. Ia ser só uma aparição. Ia ser só isso, ia ser só algo aleatório. E acabou se tornando o mascote do quadrinho, sabe? Tem até a estatuazinha dele, né? Figure. Sim, as coisas eu faço assim bem por acaso. Acabam se tornando um sucesso, não sei porquê. Você vai no contrário do que muitos aspirantes a autores, principalmente os de mangá, querem, que já quer começar com um novo Naruto, novo One Piece, e não tento fazer algo contido, pequeno, eu sou um desses. Eu estou fazendo algo contido pequeno agora. Isso é um bom portfólio, é um bom jeito de você chamar atenção, de você ganhar notoriedade aqui na nossa terrinha e também ganhar muita experiência. Isso aí faz a gente aprender muito. Tanto que você está até lançando uma história nova, que eu, inclusive, fiz live contando. Fez lá a análise, nossa, eu fiquei emocionada. Ai, que legal. 48 quilômetros. Ele tem uma pegada mais episódica. E mais voltado pro humor, pra comédia. Aí você foi e fez um negócio diferente, mas você disse que teve participação, inclusive, da sua esposa, né, na produção. A Rosa de Ouro Preto, né, que é o novo quadrinho, já segue o sentido totalmente contrário de 48 quilômetros. Esse sim é totalmente planejado. Totalmente planejado. Tem lá um roteirozinho que eu tô escrevendo com a minha esposa. Já tem um final planejado também, né? A gente está fazendo mais o desenrolar. Tem todo um briefing de produção, sabe? É por isso que tá demorando mais assim para sair. Como se passa em uma cidade que eu nunca vi na vida, eu e a minha esposa. Olha só, o gatinho também é um gato. Apareceu aqui para dar um olá. Oi, esse aqui é o Mingau. Oi, Mingau. Como é uma história que se passa numa cidade que eu não conheço, né, que é a cidade de Ouro Preto, a gente tá até planejando viajar para a cidade para eu poder ter uma noção de como que é o lugar. Muito aqueles grandes autores profissionais. Eu lembro de ler no volume de Vinland Saga que o autor viajou para aquelas bandas lá para ele realmente fazer pesquisa de campo. O Naoki Urasawa também. O Araki faz isso. Eu acho que também. O Naoki Urasawa também faz isso pro Monster. Então, olha só. Haikyuu.
Haikyuu no Brasil. Agora eu sou profissional, ganhei prêmio, eu sou profissional. 48 quilômetros foi isso mesmo, foi a minha entrada pro profissionalismo, digamos assim, porque como foi feito de forma totalmente aleatória, e agora eu estou estudando mesmo como é produção de mangá e tudo mais, A Rosa de Ouro Preto eu pretendo fazer tudo muito bem planejado, com um objetivo inicial e final. E tá muito bonito. Inclusive, Obrigada. Você tem um segredo para fazer os cenários, que eu sei. Os cenários que você usa 3D, mas não é qualquer 3D. É The Sims. Exatamente. Olha aí, gente, essa dica aí. The Sims 3, hein? A dica, The Sims 3. Porque no 4, o ângulo das câmeras faz um efeito meio olho de peixe. Então, melhor eu sei. Olha, tem até o número aí, gente. A gente vê mangakás como o Inyo Asano e outros usando foto ou 3D para fazer aqueles cenários complexos. Eu tô usando um manual para poder produzir, gente. Não é como se eu estivesse inventando tudo isso. Eu tô usando o manual aqui do Raoni. Caramba! Eu disse assim, poxa, se eu for começar a fazer um negócio assim mais sério, eu tenho que aprender o básico. Aham! Olha só. Uma coisa que é muito interessante, que eu acho muito bom de 48 quilômetros, é porque você investiu muito nos personagens. Em vez de, como a gente falou, você começar com uma grande saga, um grande arco, ambicioso, isso. Você focou primeiro em, claro que inconscientemente, mas você concentrou nos personagens e na interação entre elas e na relação. E isso é algo muito visado nos mangás. Tanto que o Akira Toriyama, no livro dele, ele fala sobre como interação de personagens com personalidades diferentes é algo que deixa o mangá muito rico. Isso chama muito a atenção do público, a gente se conecta com os personagens, eles parecem bem humanos. Então, até em A Rosa de Ouro Preto, eu sinto isso, os personagens são o foco, por mais que tenha uma grande história. Então, eu acho que isso é um dos segredos de 48 quilômetros, que você acertou muito. Como eu pensei, né, na personalidade delas, tem aquele velho clichê, né, de a menina alta, descolada, e a outra é baixinha e envergonhada, mas para qualquer um que leu, assim, totalmente a história, vai ver que, na verdade, a menina que é alta se sente muito tímida perto da pequenininha, e a pequenininha é muito séria e responsável, e a mais alta vê ela dessa forma. Eu quis trazer todo o clichê, mas também mostrar outros lados das personagens. Tem uma parte, né, de São João em que uma personagem tá bêbada, a pequenininha tá bêbada, e ela se solta, né? Ela se solta, ela não se torna outra pessoa, ela só mostra aquilo que normalmente está intrínseco nela, né? E ela só tem vergonha de fazer. Quando eu fui fazer a cena do primeiro beijo, a minha esposa me perguntou por que a tímida que ia tomar a iniciativa, né, e não a outra. Eu disse, porque a vida é assim, as pessoas não são moldadas pelo clichê delas, sabe? Não é porque ela é tímida que ela não pode tomar uma atitude. Pessoas tímidas tomam atitudes na vida também. A personalidade delas é muito contrastante. Alguma delas era mais difícil de escrever ou lidar? Eu achava difícil, assim, escrever a Jade, né, a pequena, porque eu pensava assim, não quero que ela seja igual a mim. Aí eu fiz a Jade, por exemplo, ser uma pessoa viciada em café, em jogos, coisas que eu não sou. A minha esposa tinha, na verdade, então. Ouviu, foi baseado nela mesmo. Brincadeira. E a pequena, olha só, não tem nada a ver, né? A pessoa vai ficar alta. Apesar de ser tímida, se solta quando tá ali perto da pessoa que gosta. Eu tentei fazer ela totalmente contrário de mim. Então, quem for ver assim o quadrinho e pensar que a Jade parece comigo, não, eu sou mais parecida com a Kelly. Nossa, nesse novo agora, que, né, é bem diferente, né, a pegada, eu e a minha esposa, a gente tá sofrendo pra poder fazer. Que é o pensamento assim, ó, a gente precisa fazer o personagem ter essas atitudes, mas de uma forma que o público não odeie ele, mas que se identifique, sabe? Tipo, esse personagem aqui, ele vai fazer uma coisa ruim,
Ele vai fazer uma coisa ruim. Mas a gente não pode fazer de um jeito que o público pense, vou odiar ele por isso. A gente precisa fazer de um jeito que o público pense. Eu faria a mesma coisa. Sua esposa, eu já vi uma postagem sua mostrando que ela tem muito orgulho de ficar falando pra todo mundo o que você já fez, o que você já ganhou. Nós éramos amigas antes, então... Olha! Né? Éramos amigas, eu conheci ela antes da faculdade, antes de postar, assim, histórias na internet. Quando eu comecei a página Yaranaica, como eu falei que era um negócio aleatório, ela publica tirinhas na internet. Na época, eu trabalhava numa funerária, sabe? Não era um negócio nada a ver. Eu demorei até pra processar aqui. Foi o meu primeiro emprego aos 19 anos, olha só. Meu Deus, 19 anos foram muito loucos. E aí, era legal trabalhar lá? Como foi a experiência? Não, gente, não era uma parte tão aventureira do negócio. Era só de atendimento ao pessoal que ia pagar o plano e tudo mais. Não era tão... Eu vendia santinhos, pegava pagamento de planos funerários, vendia... coroa de flores, essas coisas. O meu pai era quem ia pegar os mortos. Pensei em fazer uma história sobre uma garota que trabalha na funerária. Eu ia falar isso, já até uma história. Já. E eu contei já pra minha esposa, ela disse que um dia eu tenho que fazer. Então, quem sabe? É a história de uma garota que trabalha na funerária e a melhor amiga dela é um fantasma. Olha só. Caraca! Suas ideias são muito boas, inclusive. E você é totalmente autodidata com relação a quadrinho, mangá, essas coisas? Sim. 48 quilômetros foi, como eu disse, às cegas. Tanto que no início, as tirinhas tinham 3 quadros. Se não me engano, tem umas 3 ou 4 tirinhas iniciais, eram 3 quadros. Aí eu comecei a ter mais ideias assim, fui vendo que as piadas não cabiam em 3 quadros. Aí eu comecei a fazer em 4 quadros. Que nem os japoneses. Há um tempo depois, eu descobri que isso é uma técnica de... Exatamente. Mas assim, foi um negócio meio intrínseco, assim, foi... Sabe aquele conhecimento que a gente pega sem ter noção? Porque eu lia muito mangá de comédia romântica que eram Yonkoma, né? E um deles que me inspirou a estar fazendo em 4 quadros foi o Tomo-chan It's a Girl. E eu já tinha lido aquilo há muito, muito tempo atrás e pensei, acho que isso aqui é uma forma melhor de eu estar apresentando a minha história. Beleza? Foi mais ou menos isso. Não é à toa que você saiu tão bem, porque fazer Yonkoma, essas tirinhas de 4 quadros, é um excelente treino que a gente recomenda na escola de mangá que eu dou aula, que a pessoa aprende muito sobre narrativa, porque você cria uma história curta ali e você tem que fazer obrigado a fazer começo, meio e fim, e tem que podar as ideias. Cara, não é à toa que você ficou tão boa assim, sozinha, porque você treinou com uma técnica que é muito recomendada pelo pessoal que produz mangá. Foi meio que minha zona de conforto, porque eu já lançava tirinhas na internet, né, de outras coisas do meu cotidiano. Então, pra mim, aquilo era fácil. Muita gente já veio me dizer que pra eles era a coisa mais complicada do mundo fazer uma história contada em tirinhas, né, por causa da limitação de quadros. Exato. Só que pra mim é muito difícil fazer uma história contínua em quadros mais elaborados. E muita gente vê isso, né, as pessoas ensinando técnicas, pessoas como você, como Raoni, né, pessoas que criam conteúdo sobre produções de mangá, vendo isso e pensando, será que funciona, né? Ou então, vou começar já desse jeito aqui porque eu escutei o básico. A pessoa não põe em prática, né? A pessoa sabe como é o básico. Então, sim, eu sou a prova viva de que funciona, né, gente? Tem algum comentário que te marcou, assim, feedback de fã, de leitor? É difícil escolher um. É muito difícil escolher um só. Caramba! Porque, assim, não tô falando, teve vários. Não é bem assim minha cabeça. Eu sou muito influenciada pelo apoio de outras pessoas. É muito difícil eu engajar com algo fazendo por mim mesmo. Atualmente, né? Antes eu fazia assim, aleatório. Aí a galera começa a me incentivar e eu vou tentando colocar aquilo pra frente. Eu poderia dizer que foi da minha melhor amiga que me disse pra fazer uma página de quadrinhos porque o meu trabalho era bom. Ou eu posso dizer que foi do próprio Raoni Marx, que eu tô vendo aqui
o quadrinho dele, sem fazer quadrinhos, dizendo pra mim, você não precisa disso. Do mesmo jeito que eu também posso dizer que foi de um argentino que disse que se identificou com a minha história. Tudo isso, pra mim, sabe, é um combustível. Então não tem um ponto ali onde alguém falou pra mim algo que, né, foi a explosão. É uma mistura de tudo, cara. Eu chorei com a reação das pessoas no final do quadrinho. Eu realmente chorei pra caramba. Depois fui pra um bar beber com a minha mulher. Naquela mistura de euforia, de felicidade e tudo mais. Foi gratificante demais. Então, é um acontecimento que mudou a minha vida, sabe? Parabéns por ter conseguido finalizar. Isso é até um tabu aqui no Brasil, a pessoa começar e nunca terminar, porque vida, dificuldades, muita coisa trabalhando contra. Então, sério, meus parabéns, isso aí não é fácil de fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Tiveram quadrinistas que vieram falar comigo diretamente, dando parabéns por ter conseguido terminar e falando exatamente isso. Pois é. E na época eu não sabia disso, né? Nunca tinha tido essa experiência de, né, finalizar um quadrinho. E receber os parabéns por conseguir terminar me deu uma ideia assim de como tá incentivando outras pessoas, né? Eu sempre falo para quem me pergunta assim, que tipo de conselho você pode dar, né, para quem está começando? Eu falo, a parte mais difícil é começar e mais difícil ainda é conseguir terminar. Então tente fazer com que esse período entre um e outro seja o mais divertido possível, porque o começo e o fim vão ser as partes mais duras de se alcançar. Nossa, muito boa a dica aí. É difícil pra caramba dar o primeiro passo e difícil pra caramba dar o último. Então, quando você consegue o primeiro, a próxima luta vai ser só quando acabar. Então, o resto é tentar se divertir, tentar aprender, tentar crescer, né, com a produção. Que eu acho que é algo que acontece com todo mundo. Fazer quadrinho é a forma mais efetiva de você aprender mais sobre desenho. Você conheceu quadrinistas que você já era fã, assim, durante essa jornada de 48 quilômetros, ou até na premiação? Você conheceu gente que você já admirava há um tempo? Durante a produção de 48 quilômetros, conheci o Max Andrade, né, do Juquinha, da graphic novel do Anjinho. Conheci o Cajipato, que eu conheci ele na época do lançamento de Quack pela editora Draco. E eu, cara, que trabalho foda e tal. Conheci o Heitor Amatsu, que eu acompanhava na época do Facebook. Também? Quando ele ganhou o SMA lá e foi lá pro Japão, eu ficava, nossa, cara, olha esse cara aqui, olha o que ele tá fazendo, ele é um brasileiro e tá nisso e tal. Quando eu vi que o meu quadrinho me aproximou dessas pessoas, eu pensei, acho que cheguei no meu ápice, eu não preciso de mais nada na vida. Que legal. E na premiação, eu acabei conhecendo a Laerte. Eu vi essa foto, cara. Laerte, eu acompanhava o trabalho dela, assim, não é acompanhar, mas eu conheci o trabalho dela, presta atenção, da época, não sei se você vai lembrar disso, quando tinha umas animações que passavam na Globo durante os comerciais dos filmes. Eu sou dessa época. Durante os comerciais dos filmes, tinha umas animações e tinha algumas que eram de personagens da Laerte. De repente eu tava ali abraçando aquela pessoa, sabe? Mano, que legal. Continuo com o pensamento, não preciso de mais nada na vida, porque eu já alcancei o que eu acreditava que dá pra alcançar. E foi incrível, foi muito incrível. As demais histórias que você fizer já vão ter muito mais, sabe, as pessoas já vão estar esperando, já vão estar, opa, é da Yara, aquela de 48 quilômetros. Você sente essa pressão? Sinto. Eu sinto, eu tô muito preocupada com essa nova produção, mas assim, não é nem de agradar o público. Eu até já falei assim pra minha esposa, olha, talvez nem faça tanto sucesso quanto 48 quilômetros. A minha preocupação maior é mostrar que eu cresci nisso, sabe? Que eu aprendi algo e que aquilo ali tem um nível maior.
eu quero mostrar a minha evolução. E essa é a minha maior preocupação, é mostrar que eu evoluí não só como artista, também como roteirista, como pesquisadora do ramo e como alguém que pode mostrar uma evolução a partir de um considerável sucesso que teve, né, anteriormente. Então essa é a minha maior preocupação. E nunca foi difícil para você ter ideias para continuar 48 quilômetros? E na Rosa de Ouro Preto tem uma dificuldade maior? Na Rosa de Ouro Preto é assim, eu tive a ideia para a história, assim, uma ideia de base, né? Eu falei para minha esposa, se a gente fizer uma história assim, assim, assado. E falei para ela, olha, eu não sou muito boa em desenvolver drama, você pode me ajudar nessa parte. Então ela fica nessa parte como roteirista. Eu tento colocar muito nessa história coisas que eu vejo em outras histórias, sabe? Eu sou muito de analisar outras produções que eu consumo. Tanto que a minha esposa tem ódio de assistir filme comigo. A gente foi assistir Pânico 6 no cinema. Em 10 minutos de filme, eu falei quem eu achava que era o assassino. E eu acertei, ela ficou com muita raiva. Ela, por quê? Por que você achou que era tal? Aí eu expliquei os meus pontos, que eram os pontos apresentados no filme. Enfim, né? Eu analiso muito isso, porque eu não sou uma crítica de filme nem nada, mas eu adoro clichês bem aplicados. Eu adoro clichê bem aplicado. Eu gosto muito de Jojo. Pessoal, a forma como o personagem expressa de maneira exagerada, e aquela novela mexicana e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me inspirar em novelas para fazer a Rosa de Ouro Preto. Porque tem aquele clichê, porque tem aquilo que eu gosto, sabe? Aquele tempero de você ficar, eu não acredito que fulano fez isso, sabe? E é algo muito engraçado, porque uma vez eu vi na internet alguém dizendo a seguinte frase: otakus precisam entender que animes e mangás se equiparam muito mais a novelas do que a filmes. Sim! Aquilo ali Sim! Abriu eu assino muito embaixo. a minha mente. Abriu muito a minha mente. Depois disso, eu comecei a fazer essa associação, na verdade, né, de um e outro, e peguei, poxa, é isso mesmo. É totalmente isso. Total. Então, é isso que eu também quero colocar na minha atual produção. O Hajimoto, do Mangaka de Favela, leu A Rosa de Ouro Preto e ele disse que ficou assim impressionado com o fato da narrativa ser muito puxada para os mangás de drama que ele lia, de shoujo, né? Que ele lia assim produções dos anos 70, 90, né? Aquela coisa de acabar com o que será que vai acontecer no próximo episódio. E nos comentários, né, dessa análise que ele fez, eu disse para ele que as novelas brasileiras também são feitas dessa forma, né? E é nisso que eu tô me inspirando e tá dando certo por enquanto. Continua dizendo, meus parabéns. Não é simples se destacar assim e perseverar e ter esse sucesso aqui no Brasil. É claro que esforço conta também, conta um pouco de sorte, também o amor que a gente tem por fazer o que a gente faz. Cara, dá pra ver, você fala com muito carinho da sua obra, com muita vontade, assim, muita animação. Dá pra ver o amor que você tem pelo que você criou. Isso, tudo nessa história é muito inspirador. Sério, muito honrado de ter podido conhecer você pessoalmente, tirar foto e saber que você acompanha o meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Cara, quando você tava falando negócio de conhecer, né, o pessoal que produz no Brasil e tal, você foi uma das pessoas. Eu cheguei a falar isso lá na Comic Con. É verdade. Eu conheci o T-Hunters na época que saía pelo Estúdio Armon. Então, fazia um tempo que eu já tinha visto lá o seu trabalho e era uma das pessoas que eu via assim, dizendo, pô, o cara tá aí ganhando prêmio internacional, velho. Olha isso, olha o que o pessoal consegue fazer. Eu pensava assim, eu quero ser que nem eles, mas eu não sei se eu consigo. Aí eu nunca me inscrevia nesses concursos internacionais, eu ficava só aqui na minha, postando as coisas. E podemos sonhar com alguma adaptação live action de 48 quilômetros? Ou animação, talvez? Vixe!
Podemos, né? Eu tô sonhando também. Falaram que combina muito, né, com aquelas adaptações de manhwas que tem na Coreia, na China e tal, no próprio Japão também, né, que fazem muitos dramas, né, novelas baseadas em mangás. E, caramba, seria incrível, mas assim, não faço ideia de como que chega nisso. Tenho que fazer uma campanha, eu tenho que apresentar para o roteirista, eu não sei. Quem sabe um dia, né, um executivo assim, chega na minha DM falando, olha só, tenho interesse em financiar. Olha aí, executivo. Só mandar mensagem. Eu não tenho ainda contato de nenhum executivo, não. Muitas pessoas nem fazem ideia do quanto a produção nacional é rica, né, em histórias que podem cativar toda a nossa população e, quem sabe, um dia tá exportando isso para fora, que é o que está acontecendo atualmente, né, com um filme brasileiro que está concorrendo ao Oscar. Novamente, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo aí pra falar não só comigo, mas com a galera aqui do meu canal. Certeza que tem gente muita gente conhece 48 quilômetros, que é fã e que vai ganhar bastante conhecimento e dicas com esse vídeo. Você pode, inclusive, dizer onde é que a galera pode encontrar você pra te seguir, pra acompanhar seus trabalhos. Pra quem não me conhece, todas as minhas redes sociais é Yaranaika, mesmo do jeito que tá escrito aí no vídeo. E 48 quilômetros pode ser lido gratuitamente através do site e app Tapas, também tem no Flipthrough e no Webtoon. Pode ser comprada em edição física na Amazon, no site da editora Indivisível Press, e também comigo pelo WhatsApp. É só mandar uma DM aí, que eu mando o WhatsApp Business, e vou estar respondendo quando tiver tempo. É mais fácil no Instagram, o Instagram é mais fácil de entrar em contato, porque o Twitter agora tem um negócio de uma caixa onde vai algumas mensagens que nem aparece notificação. Sim, verdade. Fala comigo lá no Instagram, que é sucesso. Muito obrigado, gente, por todo mundo que viu. Os links todos vão estar aqui. Vocês podem dar uma olhada no trabalho da Yara e todas as outras coisas legais que vão ter aqui embaixo, tá? Sempre tem coisa legal aqui embaixo. Deixe seu comentário, inclusive, se você conhecia 48 quilômetros, se você não conhecia. Se você for lá ler pela primeira vez, coloca vir pelo canal do Izu. Pra ela saber. Show. Comenta algo bem legal pra ela. Aí, deixa uma mensagem bacana. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Yay.